Olá, você está no canal Fé, Salvação e Obras. E o nosso objetivo aqui é estudarmos a respeito das bases da nossa fé, a salvação que temos em Cristo Jesus e as obras que devem acompanhar aquele que é discípulo de Jesus. Nós estamos gravando já alguns vídeos tratando da relação da lei e o cristão, aquele que é discípulo de Jesus. Qual a importância da lei para nós que cremos que Jesus é o Filho de Deus, o Messias de Israel? E hoje eu gostaria de tratar a respeito de um assunto bem interessante que tem sido difundido no meio cristão, que é a respeito da separação entre a lei e a graça. Essa visão ela é fruto de uma visão dispensacionalista. Segundo essa visão, a história da humanidade tem passado por dispensações. E houve então a dispensação da lei, e agora, depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a morte e ressurreição, estamos vivendo o período da graça. Essa afirmação é usada também para sustentar, para servir de base para uma doutrina que diz que a salvação hoje não é mais pela lei, mas sim pela graça, que outrora os homens eram salvos por obedecer e praticar a lei, e que agora a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Assim nós não dependemos, não necessitamos mais da lei. Olhamos para o Velho Testamento, para a Torá e para os profetas como algo passado, uma aliança passada, e que para nós serve apenas como objeto de estudo e não de prática. Pois bem, será que realmente houve um período em que a salvação foi alcançada pela obediência à lei? Será que houve algum período em que a graça começou a se manifestar no nosso meio, no meio da humanidade? Bom, é com respeito a isso que nós estaremos falando nesse vídeo. Eu gostaria de começar resgatando o último texto que nós usamos no nosso último vídeo, Êxodo capítulo 34. Ali nós temos um momento em que Moisés, depois de ter intercedido pelo povo de Israel, Israel havia cometido o pecado da idolatria com o bezerro de ouro, e então Moisés sobe pela segunda vez no monte, começa a orar e a interceder por Israel. E nesse momento ele pede a Deus então que permita-o vê-lo. Ele queria ver a Deus. E Adonai diz para ele: olha, ninguém pode ver a minha face e viver, mas eu vou te colocar sobre uma penha e você me verá pelas costas. E isso acontece. Deus coloca Moisés numa penha e proclama o seu nome. Ali o texto é muito claro quando fala que Deus proclama o seu próprio nome. E Moisés, então, vendo a bondade de Deus, vendo toda a glória de Deus sendo passada ali, ele então faz uma declaração: Adonai, Adonai, Senhor, misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em graça e em verdade. Nós vamos ver essa mesma expressão, graça e verdade, novamente lá no Evangelho de João, quando ele diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. É interessante que nesse texto aqui, no original de Êxodo 34, o que Moisés disse foi que Deus guarda a graça e a verdade. E o que João está dizendo é que aquela graça e verdade que estava guardada em Deus se manifestou aos homens através de Jesus. Então, de fato, Jesus é a manifestação máxima da graça de Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o nosso Salvador, a nossa redenção. Ele é o único caminho que Deus estabeleceu para que houvesse remissão dos nossos pecados. Quando nós olhamos o profeta Abacuque, ele diz que o meu justo viverá pela fé. E nós também temos o exemplo de Abraão, que ele foi justificado por sua fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. O que nós vamos ver então é que a salvação sempre foi uma obra da graça de Deus, em nos conceder perdão, em ser benevolente para conosco, em ser compassivo e misericordioso e tardio em irar-se e prover por Ele mesmo a nossa salvação. E essa salvação é alcançada mediante a fé. Desde então, Abraão, nós temos na Torá o exemplo do homem que foi justificado pela fé. Nós temos nos profetas, através de Abacuque, a declaração que o justo por sua fé viverá. E o Novo Testamento só vem a confirmar isso, porque a graça que estava guardada em Deus se manifestou a nós através de Jesus Cristo.
Portanto, sempre houve a graça de Deus. Nós vemos na Torá Moisés, ao ver a glória de Deus, declarando que em Deus estava a graça e a verdade. A graça sempre existiu. A graça não começou a existir a partir de Jesus, mas o auge, a manifestação máxima da graça de Deus é sim o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A graça sempre existiu e a graça é uma característica de Deus em que Ele é beneficente para conosco, compassivo, longânimo, tardio em irar-se, pronto a perdoar o homem, e tem chamado o homem ao arrependimento desde os tempos antigos, desde Caim, quando matou Abel. Deus o visita. Para quê? Justamente para provocar em Caim o arrependimento. Deus sempre está sugerindo, sempre está propondo ao homem que o homem arrependa-se dos seus pecados e se volte para Ele. Essa é a graça de Deus. É a graça em que Ele não nos destrói por causa dos nossos pecados, mas Ele retém a sua ira e nos oferece o seu perdão para que nós pudéssemos ser salvos. A lei tem um outro propósito. Ela tem sim o propósito de nos dar vida, mas vida no sentido de qualidade de vida. Quando Deus dá ordenanças para que não se mate, não se furte, não minta, o objetivo é que nós tenhamos uma vida tranquila e ter uma vida em consonância com a sua própria natureza, já que o pecado fere a natureza de Deus. O pecado nasce justamente da contrariedade à lei, e a lei representa quem Deus é, o que Deus pensa e o que Deus deseja de nós. A lei também tem o propósito de nos fazer conhecer a Deus. Se você atentar para Jeremias capítulo 31, o resultado de ter a lei de Deus escrita no coração do homem era que todos conheceriam ao Senhor. A lei revela o caráter de Deus. Portanto, nunca houve um período em que a salvação pudesse ser alcançada pela prática da lei. Mesmo porque, se houvesse essa dependência, nenhum de nós teríamos condições de ser salvos. Pelo que o próprio apóstolo Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estamos em condições de pecado por causa do pecado que habita o nosso interior. Quando nós somos apresentados à lei, o que se manifesta em nós é justamente a inclinação carnal para desobedecer os mandamentos. Apenas pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, que é fruto da entrada na nova aliança, que é fruto daquele que crê em Cristo, daquele que alcançou a graça, que manifestou por meio da fé em Jesus Cristo a salvação no seu coração, esse então tem a sua natureza transformada, e quando é colocado de frente à lei, o que manifesta nele não é a inclinação carnal, mas sim é o fruto do Espírito em buscar conhecer a Deus, em buscar obedecer a Deus, em buscar servir a Deus com qualidade. Nunca houve um período em que o servo de Deus pudesse ser justificado unicamente pela prática da lei. Pelo contrário, a prática da lei é justamente fruto da graça de Deus no coração do homem. Voltemos novamente ao exemplo de Abraão. Quando Abraão creu em Deus, a Bíblia diz que quando ele creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, imediatamente ele saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e foi para a terra em que Deus havia ordenado. Por causa da sua fé em Deus que o justificou, ele procurou obedecer os mandamentos de Deus. Ele procurou obedecer aquilo que Deus estava ordenando a ele. Por isso, a obediência à lei é fruto da graça. Não há como separar a graça da lei. Na verdade, a graça e a lei andam juntas e uma depende da outra. Porque quando nós temos a fé em Jesus Cristo e alcançamos a salvação por meio do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário em nós, depositando a nossa fé nele, nós necessitamos conhecer os mandamentos de Deus para obedecê-lo. Veja o que Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu virei a ele e me manifestarei a ele. Ora, o que nós, discípulos de Cristo, mais desejamos é ter Cristo manifestado em nós. E segundo as palavras do próprio Messias, isso acontece naquele que tem os mandamentos e os guarda. Ora, a salvação deixou de ser pela graça e passou a ser pela lei? Não, de maneira alguma. Mas uma vez que eu entrei na graça, que eu entrei na nova aliança, que eu entrei na salvação,
eu desejo também obedecer os mandamentos de Deus. É impossível que aquele que é discípulo de Cristo, que ame a Deus e tenha conhecido o amor de Deus, queira manter-se numa vida de pecado, em violência, em adultério, em mentiras, em cobiças. Isso não faz parte daquele que ama a Deus, que tem sido alcançado pela graça do Senhor, que tem arrependido dos seus pecados e voltado-se para Deus. Lembre-se que a fé nos leva à fidelidade, mas fidelidade a quê? Aos mandamentos do Senhor, à lei de Deus. Por isso a graça e a lei, elas andam juntas. A lei nos protege na graça. A lei nos dita o que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar para nos manter na graça. E a graça aprimora a lei de Deus em nós. Veja que Gálatas capítulo 5, Paulo fala a respeito dos frutos do Espírito. E ele termina a lista dos frutos do Espírito dizendo: contra essas coisas não há lei. Ou seja, os frutos do Espírito é justamente a ação espiritual, a ação do Espírito Santo em nossas vidas que nos conduz em obediência à lei. Portanto, obedecer à lei também é fruto da graça. Veja como a graça e a lei, elas andam juntas e dependem uma da outra. Mas voltando à declaração de Moisés, quando ele fala que em Deus está guardada a graça e a verdade, há um detalhe muito interessante que nós precisamos de entender. O oposto da graça não é lei. O oposto da graça é a verdade. Sim, vejamos, se Deus fosse tratar unicamente com verdade para conosco, o que deveria fazer com aqueles que são pecadores? Nos condenar a todos. Mas Ele não nos trata unicamente pela verdade, porque pela verdade nós somos pecadores, somos dignos de condenação. Mas Ele também nos trata conforme a sua graça. Portanto, em Deus está guardada a graça e a verdade. Ou seja, está guardada em Deus tanto o perdoar como o exercer juízo. E se nós olharmos para as palavras de Jesus, a Ele foi dado perdoar e a Ele foi dado condenar. Ele é o justo juiz. Ele é quem nos dará a graça, aquele que manifestar a fé e que amá-lo e se sujeitar aos seus mandamentos e procurar obedecer e servi-lo. E também é Ele quem irá condenar aqueles que praticaram a iniquidade, aqueles que não o amaram, aqueles que não depositaram a sua fé nele. Portanto, a graça e a verdade também estão falando a respeito da graça e da lei. Quando nós temos a graça e a lei, então nós vivemos em justiça e alcançamos de Deus a salvação. A salvação nunca foi por prática da lei. A salvação sempre foi fruto da graça de Deus, da misericórdia de Deus em ceder a nós o perdão e nos chamar ao perdão. Mas por sua graça Ele também nos deu a lei, para que nós ficássemos guardados na sua graça. Portanto, se você quer ser um discípulo de Cristo, se você quer servi-lo, procure conhecer a lei, procure conhecer os mandamentos, procure conhecer aquilo que os apóstolos ensinaram a respeito da Torá e procure estudar também os ensinos, as instruções que vêm de Deus a nós pela Torá. E que Deus te abençoe.